Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Uma palavra que se conta no livro de Mateus, capítulo 2, do verso 13 até o 18, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. E tendo eles retirando, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirirá dos magos. Então se cumpriu que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existe. Meus amados irmãos, aqui é uma história, a qual todos nós já conhecemos, a história do nascimento, de Jesus. José teve que pegar Maria, porque o anjo do Senhor em sonho falou com ele que era para ele fugir, porque Herodes ficou sabendo pela boca dos magos que ia nascer um rei, Aí Herodes, com medo de perder seu trono, porque ele ali era rei, pensava que o rei que ia nascer já era um rei já dos seus 20, seus 30 anos, Mas se tratava de uma criança, a promessa de Deus, É o que acontece. O que acontece é que ele ficou furioso, o inimigo entrou dentro dele, porque o inimigo tenta de várias as formas, impedir os planos de Deus acontecer na vida de uma pessoa. Ele vai tentar frustrar, o plano de Deus e a redenção, para a humanidade. O que ele faz? Reúne seus soldados, manda lá em Belém, onde Jesus nasceu, para matar todas as criancinhas de 2 anos. É obra do diabo, porque o diabo, ele trabalha dessa forma, porque ele matando todas as crianças, pensando ele, se matando todas as crianças, o que nasceu ia se tornar rei, pode estar no meio e ele não nascer, ele não crescer e o reinado dele continuar. Mas só que Herodes não sabia de quem se tratava a criança. Ele pensava que era alguma criança comum, uma criança de pessoas comuns. Não, era o Filho de Deus. Porque se Deus enviou seu Filho ao mundo, gerado do ventre de uma pessoa, de uma mulher, por um homem, para tomar conta um homem e essa mulher, Deus não ia tomar conta? Ia. Deus nunca deixou seus planos, Deus nunca deixou o inimigo frustrar os planos deles. Às vezes nós oramos, queremos algo da parte do Senhor, a gente ora, às vezes nos falta paciência, nos falta fé, e querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito, nós oramos agora e queremos que aconteça agora. Não é assim. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, José tinha 17 anos. Quantos anos José não passou como escravo?
José foi escravo na casa de Potifar, se tornou mordomo e governou a casa de Potifar. Depois que foi que aconteceu? A esposa de Potifar olhou em José que Potifar não fazia nela. Tentou José, mas só que José correu, porque o que José tinha com Deus era muito maior do que a esposa de Potifar queria com José. José correu dos planos do diabo e correu para perto de Deus, que o plano de Deus na vida de José era muito mais melhor e mais bonito. José, sendo escravo lá no Egito, José passou 13 anos esperando que a promessa se cumprisse. Esse que é o plano de Deus. Nós devemos correr do plano do inimigo. Devemos se afastar. Nós devemos se afastar das aparências do mal. Lá no Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Louvado seja Deus. E aqui a gente vê Deus falando em sonho com José para ele ir para o Egito. Porque quando José pega Maria e Jesus novo no braço de Maria, José caminhando lá, quando fosse o tempo para José e Maria e Jesus retornar para Jerusalém, quando Herodes já estivesse morto, foi isso que aconteceu. Deus não desampara ninguém. O inimigo é tão astucioso, meus irmãos. Quantas mães naquela noite, naquele dia, não ficaram chorando lá em Ramá, lá em Belém, quando aquele soldado, com medo de perder seu emprego, com medo de morrer, porque Herodes verdadeiramente estava sendo usado pelo inimigo, foi fazer aquele ato. Mas era para fazer o que? Para se cumprisse que foi dito pelo profeta, que diz: em Ramá se ouvia um lamento, Raquel chorando pelos seus filhos, que já não existia mais, porque todas as profecias têm que se cumprir. Porque Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Mas não é no tempo de nós, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Meus irmãos, fique com esta palavra, que Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa. Quando você abrir seu telefone e aparecer esse vídeo, não passe esse vídeo não, deixe o coraçãozinho vermelho, compartilhe com mais pessoas ou com mais alguém, o tanto de pessoa que você puder compartilhar, e comente para o nosso crescimento, entendeu? Em nome de Jesus, que Deus abençoe para a honra e a glória do nome santo do Senhor.